Vamos continuar então o nosso caminho que foi interrompido no último programa, que foi o 6º programa gravado sobre a China. E conforme prometido, hoje seria e será a vez de comentarmos o que a China pretende e os meios que ela tem e as perspectivas. Claro, não vai caber tudo num programa só, com certeza. Mas muita coisa pode ser dita desde já. A China, em primeiro lugar, vamos comentar um assunto. A China é reconhecidamente a segunda economia mundial. Sim, ela é, sem a menor dúvida. O Japão já foi, a Alemanha já foi, a Inglaterra já foi, mas há uma diferença da China para essas outras nações. Tanto Japão quanto Alemanha. A Alemanha, na época que era dividida, a Alemanha que contava realmente na lista de nações ricas era a Alemanha Ocidental. Era a Alemanha democrática de verdade, não democrática do nome, como era a República Democrática Alemã, que era a comunista. Sempre que algum país coloca democrático, é porque não é. Porque se for, basta ser. A diferença que existe entre a China e essas demais 3 países é que a China, por maior que seja a sua capacidade econômica fixa, ela está submetida a uma brutal burocracia estatal, que é como se fosse para a China se movimentar é mais difícil do que o Brasil. No Brasil já é difícil. Todo mundo chama o custo Brasil, o número de coisas que tem que ser feita para abrir uma empresa, para uma empresa, por menor que seja, é um custo desgraçado, leva-se meses para conseguir ajustar impostos, tudo direitinho, você tem que ter um bom contador, enfim, é uma burocracia muito grande. Imagine que a China é isso centuplicado. Porque não há nada que possa ser feito sem autorização dos grandes graus mais altos do Partido Comunista Chinês. Quer dizer, a China é um país, é uma coisa, mas quem comanda a China é o Partido Comunista Chinês. E os partidos comunistas costumam ser extremamente burocráticos. Além da burocracia normal, por exemplo, que tem aqui, e que tem em vários outros países, lá funciona uma outra coisa, o medo. Aqui, se um burocrata errar alguma coisa, o máximo que ele pode perder, olhe lá, é o emprego. Aliás, não perde, porque aqui no Brasil não perde, porque aqui todo mundo que é funcionário público tem estabilidade no emprego. Então, não perde absolutamente nada. Mas se perder por acaso, por incompetência ou por corrupção ou coisa parecida, bom, é o emprego. Na China é a vida. Na União Soviética era a vida. A vida ou algo pior ainda, que seria ser mandado na Rússia para o Gulag, geralmente para a Sibéria ou para as regiões mais norte, próximas ao Polo Norte, ao Círculo Antártico, acima do Círculo Antártico, inclusive, e na China para os laogais e para os campos laogais tem 2 tipos, tem outro nome, inclusive, são campos de retreinamento, originados daquela
grande salto para frente, que já falamos, e também do que já falamos da Revolução Cultural. Quer dizer, a pessoa é levada para reaprender, e reaprender o quê? A ideologia. Se conformar. Então, o burocrata que aqui vive, no máximo, com medo de levar uma trauletada do chefe, ou, em último caso, perder o emprego e vai conseguir outro, lá não, o sujeito vive com medo. Então, a tomada de decisão dentro de uma estrutura comunista é extremamente difícil. Então, quando se diz que a China é a segunda potência econômica do mundo, tem que se levar em consideração que não é a mesma coisa que os Estados Unidos, em que as decisões são facílimas. Nem mesmo que os que vêm atrás dela, nessa lista de economias, como Japão, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, são países que também têm burocracia, sem dúvida. Talvez o que tenha menos seja os Estados Unidos. A Itália tem uma burocracia estatal muito grande, a França também, mas não é este horror que é em qualquer país comunista, porque o que está pendendo é a própria vida ou dele e da família. Porque a coisa lá não é apenas o sujeito, não. É a família. Também, quer dizer, é o sujeito e a família. Para nós entendermos o que a China pretende e como ela pretende, é preciso aprender algumas noções básicas a respeito do que significa o comunismo e a sua ação no mundo, no teatro de nações. Von Clausewitz, na obra fundamental sobre a guerra, ele dá uma definição. A guerra é a continuação da política por outros meios. No entanto, eu diria que já Lenin, não apenas depois, mas já Lenin modificou isso e inverteu. A política é a continuação da guerra por outros meios. Porque o comunismo vive em guerra, ele nasce em guerra. Se vocês olharem, por exemplo, vamos deixar de lado países, vamos ver literatura. Se algum de vocês leu já Marx, Engels, Lenin, Bukharin, Plekhanov, vocês vão ver que toda a literatura comunista é uma literatura de combate. É tudo ataque, ataque, ataque a alguém ou alguma coisa. No próprio Capital, foi a inauguração, vamos dizer, da literatura. Não sei, agora eu não tenho bem certeza, Capital foi escrito antes, mas foi depois do Manifesto Comunista, que já é um manifesto de guerra. E peguem todos os livros, quem estiver interessado em entender, vai ver que é tudo como... os livros são difíceis, são cansativos de ler, porque é um ataque, 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 ataque a tudo, a alguém, ou a algo, ou alguma coisa, ou enfim, não, é isso. Então o comunismo já começou na sua própria literatura como guerra. Guerra ali no papel. Depois dessa guerra, ali no papel, já começou a funcionar na Comuna de Paris, que Marx funcionou, e principalmente depois do grande líder guerreiro Vladimir Lenin. Então, essa é a primeira noção que é preciso ter. O que a China pretende? Quais são os desenvolvimentos possíveis da ação chinesa? Por mais bonito que sejam, às vezes, o que eles falam, o que eles fazem, etc., por mais bonitinho que seja, não se iludam. Por trás está
a necessidade guerreira de dominar o mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que aliás é mais uma, vamos dizer, mais uma causa de decepção com o Ocidente, porque o que aconteceu, que já vimos aqui, por exemplo, na China da Deng Xiaoping, que levou lá para dentro todas as empresas estrangeiras e etc. Isso já tá manjado. Além disso tudo, existe algo que, em detrimento à ação ocidental, que depois vamos ver que os tipos de guerra que existem e por que isso aconteceu. Mas, em 1958, portanto, faziam 9 anos que Mao Zedong tinha dominado a China, houve uma consulta com o general Albert Wedemeyer, do Exército Americano, no Comitê de Atividades Anti-Americanas da Casa de Representantes. Essa sessão que está aqui, que eu vou ler alguma coisinha muito pequena, só sobre a China, é de 21 de janeiro de 58. E foi dado o nome de o Programa Comunista para a Conquista do Mundo. Já dando um primeiro recadinho aqui, inclusive que está no meu livro, comprem, é o seguinte: esse Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele é propositadamente confundido com o Comitê sobre Operações Governamentais do Senado, a cujo subcomitê permanente de investigações pertencia o senador Joseph McCarthy. Fazem uma confusão danada, de propósito, para se criar, então, aquilo que virou macartismo. Busca, procura, aqueles negócios em Hollywood e tal. Foi essa comissão da Câmara de Representantes, que eu vou falar agora, que não tinha nada a ver com Joseph McCarthy, porque essa confusão é de um primarismo atroz, porque McCarthy era senador. Ele não podia fazer parte de uma comissão da Câmara. Era senador. Então ele fez parte da comissão do Senado sobre operações governamentais, que descobriu ali sim os grandes comunistas que estavam na cúpula do governo Roosevelt e Truman, esses dois governos. Principalmente o grande Roger Hiss, e que foi quem fundou praticamente a ONU, foi o secretário-geral da ONU, o primeiro secretário-geral antes da fundação da ONU, na Conferência de São Francisco, que fundou a ONU, foi ele que dirigiu, aparentemente representando o governo americano, mas, na verdade, recebendo ordens de Stalin. Isso veio a ser descoberto posteriormente por essa comissão que McCarthy estava. Então, vejam bem, há uma diferença primária entre as duas coisas. Esta que eu vou ler agora, inclusive, já é de uma fase posterior, porque o início desse comitê, ele existia desde 1938, mas tornou-se permanente apenas em 1945. Somente em 1946, com o Partido Republicano assumindo a maioria da Câmara, o comitê presidido então por J. Parnell Thomas passou a investigar a fundo a penetração comunista em Hollywood. Não tem nada a ver aquilo que dizem que McCarthy, o terror, que prendia a gente do estado de Hollywood, impediu aqueles caras que fazem roteiro,
ficaram desempregados, coitados, não tem nada... Sim, tudo bem, pode até ser coitados, mas não tem nada a ver com McCarthy. Então, nessa sessão de 1958, o general Wedemeyer, que trabalhou na China durante toda a guerra, o depoimento é vasto, é intenso, enorme, mas eu vou citar aqui apenas algumas coisas que eu traduzi só sobre a China, que é como nós estamos falando aqui. Dizia o general Wedemeyer: eu não acredito que a maioria dos chineses entenderam as implicações plenas e sinistras do comunismo quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Com igual convicção, estou certo de que eles não entenderam também o significado de democracia, porque isso nunca existiu na China. Não se esqueçam que a maior parte do povo chinês é analfabeta. Ainda é. Os chineses cultos com quem entramos em contato são muito finos, mas são uma minoria, talvez alguns milhões, de uma população superior a 450 milhões. Hoje já está 1 bilhão a mais do que isso. Está 1 bilhão e 400. Isso é de 58. O povo chinês, ou seja, as massas que são predominantemente camponesas, são amáveis, honestos, enérgicos e extremamente leais, principalmente em relação às suas famílias. Respeitam a autoridade e são calorosamente hospitaleiros. A unidade familiar é básica e os idosos são altamente respeitados. A autoridade também constituída também é obedecida. Em outras palavras, a China é um país de pessoas pacíficas, amigáveis e cooperativas. A propaganda comunista que foi empregada com tanto sucesso naquela vasta área tornou-se extremamente vitriólica nos últimos dias da guerra. Cada manhã na minha mesa eu encontrava relatórios da transmissão de rádios monitoradas que emanavam de Vladivostok, na Rússia, quase na fronteira com a China, cidade onde termina a famosa linha transiberiana, de Moscou e de Henan. Henan era onde estava o Partido Comunista depois da Longa Marcha, já falamos nisso. O tema dessas transmissões estava levantando as suspeitas e levantando o ódio dos chineses contra os americanos. Foi feito de maneira muito inteligente, enfatizando particularmente que nós americanos estávamos na área, permanecendo lá a fim de explorar as pessoas pobres da China, e que tínhamos todos a intenção de subjugá-los em nossos próprios interesses egoístas. Parênteses. Lembra do programa anterior que eu falei de como a Inglaterra e as potências ocidentais, inclusive os Estados Unidos, trataram os chineses 150 anos antes? Não, 100 anos antes, aqui foi 58, aquilo foi 1850 e poucos. Lembram? Pois é, o povo chinês não esquece. É conhecido como um povo que cultua muito as suas tradições e a sua própria história. Eu relatei esses fatos sobre a propaganda na área chinesa para o chefe do Estado-Maior Conjunto, que eram meus chefes dos Estados Unidos. Fui informado que essas informações teriam sido encaminhadas ao Departamento de Estado, que na época estava lá, Alger Hiss. Também entrei em contato com o embaixador soviético em Chongqing e reclamei em tom forte, embora diplomático. O embaixador negou qualquer conhecimento da propaganda venenosa a que me referi. Foi muito educado e firme em denunciar tais métodos.
assegurando que a União Soviética respeitava os Estados Unidos e era um aliado muito leal. Curiosamente, as transmissões denunciativas foram interrompidas por certo tempo, depois dessa conversa. Mas recomeçou com intensidade e violência ainda maior quando os japoneses se renderam. Minha sede estava localizada em Xangai depois que o exército japonês, aliás, se rendeu. Eu visitei novamente o alto funcionário soviético e ele me forneceu uma cópia autenticada, eu forneci a ele uma cópia autenticada das transmissões. E ele garantiu que iria deter toda a turma dele, tanto na Rússia quanto em Iena. E afirmou categoricamente que o governo soviético não tinha nenhuma ligação com eles. O povo chinês ouvia diariamente, a cada hora, essas transmissões de rádio generalizada, que colocou os chineses a odiar os Yankees e tentar que eles saíssem do Oriente. De fato, sugeriu que todos os brancos, essas pessoas brancas, sejam expulsas do Oriente, repetindo repetidamente o lema "o Oriente para os orientais". Isso é o relato que eu ia ler, mas tem um outro parágrafozinho aqui que diz uma coisa fantástica, dita por um general americano em 58, e para vocês verem como isso não entrou nos ouvidos dos americanos, principalmente dos empresários. A meu ver, o Oriente é favorável à contínua expansão comunista e reterá a iniciativa, a menos e até que seja confrontado por um forte esforço concentrado pelas chamadas nações livres do mundo, principalmente Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão. Bom, notem bem que isso já era dito e que hoje nós estamos vendo pela primeira vez, os chineses estão sendo enfrentados desta maneira que o general Wedemeyer já receitava em 58. Pela primeira vez encontraram um Trump pela frente, levaram um trumpaço. Bom, a guerra, não existe apenas a guerra militar, todo mundo isso já sabe. Existem várias formas de guerra que também já existiram no tempo de Clausewitz e mais antes ainda, no tempo de Sun Tzu, aliás, chinês. Por exemplo, militar, guerra militar, psicológica, econômica, ideológica, política, biológica, nuclear, etc, etc, etc. Não vamos entrar em detalhes, por enquanto, muito grandes. Vamos deixar só um aspecto importante hoje. A China sempre usou vamos dizer, essa variedade de tipos de guerra. O que foi aquilo que estava sendo feito por Henan e de Vladivostok? Era a guerra psicológica e ideológica também, e também política. Essa guerra, agora falando da atualidade, ela pegou, por exemplo, vocês notem que existem pessoas como o nosso presidente Bolsonaro, por exemplo, que é anticomunista ferrenho, mas acha que a China é o futuro do Brasil. Isso não é à toa que as pessoas mudam de ideia. Isso é uma batalha psicológica, ideológica permanente. Agora, como Trump se levantou, foi o único até o momento, também no próximo programa, que já está com 25 minutos, eu vou falar melhor sobre as relações da China com
o governo Clinton, que foi muito entusiasmado com o dinheiro que recebia da China para se reeleger e se reeleger, e que também entrou dinheiro na campanha da Hillary, na última campanha, e que está entrando agora também na campanha de Joe Biden, pode ter certeza. Não tem nenhuma informação ainda com que configure algo que eu possa dar com certeza, mas existe muita possibilidade de que isso esteja acontecendo. Eu vou ficando por aqui nesse momento, que eu vou continuar logo depois, mas vou cortar aqui para não ficarem programas muito extensos e chatos para as pessoas assistirem. Então eu corto esse programa aqui e sairá talvez amanhã, não sei, não depende de mim, depende do meu filho, Frederico, que faz que arruma tudo isso. E vamos então aguardar o próximo programa. Eu agradeço, como sempre, a paciência e a audiência.